Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Glória a tibi, Domine. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Todo aquele ramo que não dá fruto em mim, ele o cortará. E todo aquele que der fruto, ele o podará, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis purificados em virtude da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo por si mesmo não pode dar fruto, a não ser que continue ligado à videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será atirado fora como o ramo, e secará, e será enfeixado, e será lançado no fogo e queimado. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será concedido. Laus tibi, Christe. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Celebramos hoje então a festa de São Venâncio, um jovem, 15 anos, na cidade de Camerino, na Itália, que foi condenado à morte por ser cristão, foi pendurado de cabeça para baixo e a sua cabeça foi colocada ao fogo, e ele mesmo assim resistiu firme e não abandonou a sua fé. Tornou-se então o patrono dessa diocese de Camerino, na Itália, né? Um jovem ainda, né? Isso para nós é um exemplo de fidelidade à vontade de Deus, né? No Evangelho de hoje, Jesus nos mostra a importância, a necessidade da vida de união com Ele. São Paulo diz que nós fomos enxertados em Cristo pelo batismo, de modo que, quando fomos batizados, imagine Jesus que usava dessa comparação, Ele como um tronco, e nós somos galhos enxertados pelo Pai nele. E como galhos enxertados em Jesus, nós recebemos a seiva da graça de nosso Senhor, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Nós pelo batismo, nós somos enxertados em Jesus. Recebemos dele toda a vida da graça, a vida que ele veio trazer para nós. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida diz respeito ao todo do homem, a vida da graça, e com a vida da graça as consequências da vida da graça, né? Todas as nossas boas obras, elas só têm valor se são feitas em união com Cristo. Mas Jesus depois fala que dessa vivência com Ele, nós temos que produzir frutos. Então ele se compara a uma videira, Ele é o tronco, e nós somos os galhos, né, enxertados nessa videira. E os galhos têm que dar frutos, recebem a graça dele, né? Mas o Pai muitas vezes poda esses galhos. Então nós, como galhos, se damos frutos, o Pai vai nos podar para nós darmos mais frutos ainda, né? E vai nos podar pelo sofrimento, pelos problemas do dia a dia, pela própria cruz. De modo que aí Jesus nos fala mais uma vez da doutrina da cruz, né? 2 sacrifícios necessários no dia a dia, de sacrifícios não só em reparação pelos nossos pecados, mas sacrifícios em súplicas. E nossos sacrifícios não são nossos só,
São sacrifícios unidos ao sacrifício de Cristo. Daí o valor que tem dos nossos sofrimentos. O sofrimento não deve ser abraçado apenas pelo sofrimento em si. Nós não somos masoquistas, mas o sofrimento é abraçado em união com o sofrimento de Cristo, em união com a paixão de Cristo. Por isso São Paulo nos diz: eu completo em mim o que faltou à cruz de Cristo. Aí nós nos perguntamos, por acaso faltou alguma coisa à cruz de Cristo? Claro que não. Mas como nós somos galhos enxertados dessa árvore, somos membros do corpo de Cristo, Cristo como cabeça sofreu por nós, e nós como membros do corpo unimos nossos sofrimentos aos sofrimentos dele. Daí, nossos sofrimentos passam a ter um valor de redenção, de salvação, não só para nós, mas também para os outros. Por isso Santa Teresa dizia, ou sofrer ou morrer, porque pelo sofrimento, pela cruz, que nós não só nos santificamos, como salvamos a nós e salvamos aos outros em união com a cruz de Cristo. Por isso o Pai nos poda, para nós darmos mais frutos ainda. E quanto mais nós suportamos os sofrimentos e oferecemos por amor a Deus, mais frutos de santidade, mais frutos de conversão nós vamos ter, não só para nós, quanto para os outros. Há certas pessoas que Deus escolhe como almas vítimas, que a vida dela é só sofrer. Do ponto de vista humano, a vida parece uma miséria. Tantos sofrimentos, tantas humilhações, tantas perdas, muitas vezes, na sua vida. E Deus, nosso Senhor, vai aceitando aquela alma como uma vítima, como vítima de um sacrifício para unir ao sacrifício do seu Filho. Há algumas pessoas que Deus escolhe de modo especial para isso, essas almas vítimas. Por quê? Porque o sofrimento tem um grande valor de oferta da própria vida a nosso Senhor, ao Pai, juntamente com a vida de seu Filho, oferecida na cruz e renovado esse oferecimento no altar. Mas Jesus continua no Evangelho dizendo hoje, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E esse permanecer em Cristo é permanecer pela graça. Não só evitando todo o pecado mortal que corta, tira a vida da graça, mas mais ainda, unindo-se a Cristo pela graça, vivendo em estado de graça, procurando unir-se a Ele pela prática das virtudes, unindo as nossas vontades à vontade dEle. Porque o amor tende à imitação, o amor tende à junção de vontades, à junção de desejos, à junção até de projetos. Então Cristo diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, quer dizer, uni a vossa vontade à minha vontade, que é na realidade fazer a vontade do Pai. Daí a necessidade da nossa identificação com Cristo. Mas precisamos conhecê-lo. E conhecendo a Jesus, precisamos amá-lo. Precisamos viver a vida dele no dia a dia. Daí a necessidade de viver a sua palavra. E é por isso que no Evangelho de hoje ele fala de vivermos a palavra dele. Então, estar com ele é viver na graça, praticar as virtudes unidos a ele e viver a sua palavra. É isso. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, quer dizer, nós não podemos ter sequer um bom pensamento em vistas da vida eterna se não estivermos unidos a Cristo. Sem Ele não podemos nada. Muitas vezes Deus permite até as nossas quedas. São Francisco de Sales nos fala isso. Permite a queda, não que Deus queira que nós caiamos, mas Ele permite a queda exatamente para nós enxergarmos que sem a graça dEle não podemos nada. Nós muitas vezes ficamos vaidosos por certas obras que nós fazemos. Até obras boas, ficamos vaidosos. Oh, eu fiz. Então Deus nos tira a graça e diz, cai.
Cai, acorda. Põe os pés no chão. Sem mim, nada podeis fazer. Porque o pecado, então, nos humilha, e nos humilhando, nós reconhecemos que nós não podemos nada sem a graça de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Por isso, São Paulo vai nos dizer: tudo o que fizerdes, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Essa união com Ele é questão de vida ou morte na vida espiritual. Temos que fazer com Ele, por Ele e para Ele. Sem mim, nada podeis fazer. E o que acontece se nós queremos fazer as coisas sem Ele? Separados dEle, ou não damos frutos? Aí Ele vai nos dizer no Evangelho de hoje: o Pai corta. Galho seco, o Pai corta. E quantas vezes nós não produzimos nada? Somos displicentes? O Pai corta. É claro que o Pai corta porque nós rejeitamos a graça. Se rejeitamos a graça, secamos. Então o Pai corta. E cortado vai ser lançado no fogo. Aí Jesus se refere, evidentemente, ao fogo do inferno, né? E é claro que vai para o inferno quem morre separado de Jesus, porque já escolheu ficar longe dele. E se escolhe ficar longe dele aqui na terra, e essa escolha de ficar longe de Cristo, separado de Cristo, ela permanece até no último momento, na última decisão, é claro que quando a alma sai do corpo, já sai separada de Jesus. E separada vai ficar por toda a eternidade, porque foi uma escolha pessoal, né, do indivíduo. Esta união com Cristo é muito importante. Viver a sua palavra, procurar estar unido a Ele pela oração e, no dia a dia, praticar as obras que Ele pratica, para, unidos a Ele, nós darmos muito fruto e esses frutos permanecerem. Peçamos a graça de nunca nos separarmos dEle. Sem mim, nada podeis fazer. Amém. Amém.